Primeira Epístola de Pedro. Conforme o capítulo 1, verso 1, Pedro é o autor desta carta. O apóstolo Pedro, que foi um dos 12 escolhidos por Jesus, conheceu Jesus, andou com Jesus, recebeu uma revelação divina de que Jesus era o Filho de Deus, conforme Mateus 16, mas depois acabou vacilando na fé e negou Jesus por 3 vezes. Mas depois de ser cheio do Espírito Santo, Pedro tornou-se um grande evangelista, um homem ousado, corajoso e ganhou muitas almas para Jesus. Para quem Pedro escreveu esta carta? Conforme capítulo 1, verso 1, ele escreveu aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Esta expressão refere-se aos judeus cristãos espalhados por todo o Império Romano por causa da perseguição. Inicialmente, a igreja sofreu uma perseguição por parte dos judeus extremistas e depois a igreja sofreu também uma perseguição por parte do Império Romano. E quando Pedro escreveu esta carta para esses cristãos que haviam se espalhado por todo o Império Romano, a perseguição já havia se iniciado, porém, ela iria se intensificar. Então, provavelmente, Pedro escreveu essa carta por volta de 63 depois de Cristo, e esta perseguição ficou muito mais intensa por volta de 64, quando Nero acusou os cristãos de terem colocado fogo em Roma, e isto trouxe muito ódio ao coração das pessoas contra os cristãos. Então, a igreja era odiada pelo Império Romano, a igreja era odiada por judeus extremistas e eles também sofreriam perseguições por parte de suas famílias. Os cristãos eram mal compreendidos porque eles não se curvavam ao sistema maligno de Roma, não adoravam ao imperador. E eles já eram difamados, acusados falsamente, mas esta perseguição ela iria se intensificar. Nós lemos a história da igreja primitiva, que após esse período os cristãos foram mortos em arenas de leões, foram torturados no Coliseu de Roma e outros foram cozidos em caldeirões de óleos fervendo, muitas outras torturas. Então, o que o apóstolo Pedro teria a dizer para esta igreja que já estava enfrentando perseguição, mas que enfrentaria uma perseguição ainda maior? Então, o objetivo dessa carta é alertá-los e dizer para eles: olha, preparem-se para a guerra, fiquem alerta, preparem a mente de vocês, fortaleça a fé de vocês, porque a perseguição ela é inevitável. Para fortalecer a fé desses irmãos, ele começa então a sua carta relembrando a doutrina da salvação. Ele diz do privilégio que eles tinham de serem salvos em Cristo Jesus, que eles agora eram povo de Deus, comprados com o sangue precioso de Jesus, e que eles deveriam ser santos, deveriam perseverar e ser luz no meio daquelas trevas. Eles deveriam refletir o caráter de Cristo, mesmo diante das perseguições. A perseguição, ela é pedagógica. O apóstolo Pedro, escrevendo, diz que a fé é refinada como um ouro é refinado no fogo durante a provação. A nossa fé, ela é fortalecida e a igreja cresce ainda mais. A perseguição trouxe crescimento para a igreja.
Quando perseguiam uma cidade, eles fugiam para outra cidade e para onde eles iam levando também as boas novas por onde quer que eles fossem. Ou seja, a perseguição, ela nunca conseguiu parar a igreja do Senhor Jesus. Essa carta é uma carta muito atual, porque a igreja de Jesus, ela continua sofrendo perseguições. O cristianismo sempre foi e sempre será muito perseguido. Mas nós não estamos surpresos, porque Jesus já havia avisado. E assim como ele foi odiado, nós também seríamos odiados. Vamos então estudar a primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulos 1 e 2. Como já dissemos na introdução desse livro, Pedro escreveu esta epístola aos cristãos que haviam se espalhado pelo Império Romano por causa da perseguição. Eles já estavam enfrentando uma perseguição, mas ela iria se intensificar. Então Pedro escreve esta carta, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses cristãos eram perseguidos, odiados, primeiro porque recusavam a adorar o imperador, que era como um deus, e segundo, eles recusavam também adorar os ídolos pagãos. Eles não apoiavam os ideais romanos de interesse próprio, de poder, de conquista. E, em quarto lugar, eles também se posicionavam contra a terrível imoralidade da cultura pagã. Eles eram odiados pelos judeus, primeiramente, e agora pelo imperador, pelo Império Romano, e cristãos também eram odiados por suas famílias que não compreendiam a verdade do Evangelho. Ele inicia então uma sua carta, adorando a Deus pela salvação. Verso de número 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso de número 6, ele mostra para esses cristãos que a perseguição, o sofrimento, a provação é temporário e ela é também pedagógica, verso de número 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a provação que vocês estão vivendo, passando por ela tem um propósito, fortalecer a fé de vocês. Verso de número 8, vocês mesmo que não viram o Senhor Jesus, vocês mesmo assim creram nele, mesmo assim vocês amam o Senhor Jesus. E a partir do verso de número 13, ele vai então ensiná-los. Olha, vocês que já receberam a salvação, como vocês vão viver então mediante a tanta perseguição e a tanta imoralidade? Sejam santos, ou seja, sejam separados. Não misturem, não se corrompam, seja luz, seja sal. Verso de número 13, como vocês farão isso? Por isso, cingindo o vosso entendimento. Preparem a mente de vocês, blindem a mente de vocês para que vocês também não sejam corrompidos. Verso de número 14, não vos amoldeis a este mundo, não se tornem iguais a este mundo, sejam diferentes. Verso de número 15 e 16, sejam santos, porque o Senhor é santo. Verso de número 18, vocês foram resgatados, assim como um escravo, ele era comprado com ouro, prata. Ele está usando uma linguagem metafórica para que eles entendessem. Vocês eram escravos no mundo, nas mãos de Satanás, mas vocês foram comprados, não com ouro, não com prata, mas vocês foram comprados, verso 19, com o precioso sangue de Jesus.
E no capítulo de número 2, ele vai exortá-los então a viver uma vida santa para que eles representem o caráter de Cristo para o mundo, tornem-se semelhantes a Cristo. E como eles poderiam fazer isso? Verso 1, despojando-vos, ou seja, tirando a roupagem velha, posicionando-se como um novo homem em Cristo Jesus. E verso de número 2, outra maneira, desejando ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Assim como um bebezinho que acabou de nascer, ele está ali faminto pelo leite materno, ele está dizendo, vocês também precisam desejar ardentemente alimentar-se da palavra do Senhor para que vocês continuem crescendo. Outra maneira, versos de número 4, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens pais para com Deus, eleita e preciosa. Versos 6 e 7, ele é a pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, ou seja, Jesus é essa pedra angular. A igreja está fundamentada em Cristo Jesus, por isso ela é inabalável. E nós também nos tornamos pedras que vivem. Verso de número 5. Os cristãos juntos formam esse edifício espiritual. Algumas pessoas dizem, eu sou igreja, mas sozinhos não somos igreja coletivamente. A palavra aqui, em Jesus, pedra angular, referindo-se à rocha. E quando o Espírito Santo revelou ao coração de Pedro que Jesus era o Cristo, a resposta de Jesus foi para Pedro, tu és Pedro. A palavra aqui é Petros, fragmento de uma rocha, fragmento da pedra. Jesus é a pedra principal e nós somos os fragmentos dessa rocha. E juntos nós somos igreja, casa espiritual. Verso de número 5, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Dos versos 11 ao 17, ele instrui que esses cristãos devem imitar a Cristo em todos os aspectos sociais. Primeiro, eles devem ser exemplo para aqueles que ainda não eram cristãos e também diante das autoridades. Do verso 18 ao 25, ele fala aos servos que eles devem ser exemplo para os seus senhores. Verso de número 21, precisamos seguir as pisadas de Jesus, precisamos seguir o modelo de Cristo sobre como reagir em situações difíceis. Quando Jesus foi tratado injustamente, ele não retaliou. Verso de número 23, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Ser cristão significa ser um fiel seguidor de Cristo, seguir as pisadas de Cristo. Muitas pessoas hoje se dizem cristãos, mas não se parecem com Cristo, não refletem o caráter de Cristo, a santidade de Cristo. Mas para isso fomos chamados. A igreja foi chamada para ser sal, para conservar a terra, para ser luz em meio às trevas e para exalar o bom perfume de Cristo no meio desta geração tão mal cheirosa. Precisamos seguir o exemplo de Cristo diante do sofrimento, da perseguição, entregar a nossa causa nas mãos de Deus e acreditar
que ele julga com absoluta justiça. Primeira Epístola de Pedro, capítulos 3 e 4. O apóstolo Pedro continua ensinando a igreja sobre como viver uma vida de santidade diante de uma geração corrompida e perversa. E aqui no capítulo 3, ele vai falar acerca dos deveres conjugais, até porque uma geração corrompida moralmente, os valores da família, eles ficam invertidos. Somos todos iguais aos olhos de Deus, mas o Senhor nos gerou homens e mulheres com papéis diferentes no lar. E a esposa, ela deve ser submissa ao marido. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versos 22 e 23, ele disse: sede submissa aos vossos maridos como ao Senhor. Ela já é submissa ao Senhor e, consequentemente, ela é submissa ao marido. E esta esposa, se ela tem um marido descrente, ela vai ganhá-lo com esse comportamento de sabedoria, de submissão, sem palavras. Ele vai observando o verso 2, esse comportamento honesto da sua esposa, cheio de temor. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E dos versos 3 ao verso de número 6, ele mostra que a preocupação dessa esposa não deve ser demasiada com os seus adornos exteriores. Não que ela não deva se arrumar, mas esta não é a prioridade. A prioridade aqui é uma transformação que o Evangelho faz em nós, uma mudança de dentro para fora. E a beleza externa passa, mas a beleza interna não passa. Provérbios capítulo 31, verso 30 diz: enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. No verso 7 ele fala acerca do dever do marido. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher. Como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, quando esse marido não trata essa esposa com dignidade, com respeito, as suas orações não serão ouvidas. A partir do verso de número 13, o apóstolo Pedro vai ensiná-lo sobre como viver diante do sofrimento causado pela prática do bem, ou seja, como passar pelo sofrimento por causa da justiça. Mateus capítulo 5, verso de número 10, Jesus disse: bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O cristão que é verdadeiramente sal da terra, que é verdadeiramente luz do mundo, aquele que decide viver uma vida piedosa, ele sofrerá perseguições. Mas como deve ser o nosso comportamento mediante as perseguições? Verso 14, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Jesus ele já tinha nos avisado que nós seríamos perseguidos por causa da justiça, por causa do seu nome. Verso de número 15, qual deve ser então o nosso comportamento? Santificai a Cristo, viva uma vida santa, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Pedro está dizendo, irmãos, vivam uma vida santa no Senhor e estejam preparados para responder. A palavra responder aqui tem o mesmo sentido no português de apologia, de defesa da fé. Vocês vão precisar ter argumentações, conhecer as Escrituras para responder quando as pessoas vos afrontarem por causa de Jesus e vocês precisarão ter uma resposta. E esta resposta, verso 16, deve ser com mansidão, temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vocês, fiquem
envergonhados. Vocês responderem com mansidão, com temor e com convicção de fé, estas pessoas ficarão envergonhadas. E a seguir, ele passa a mostrar que, verso 18, Jesus também sofreu injustamente. Jesus sofreu, verso 18, mas ele foi exaltado. Ou seja, vale a pena sofrer por causa da justiça. Vale a pena nos posicionar e não conformar com a injustiça e não conformar com o pecado, porque haverá uma recompensa para nós. Capítulo de número 4, ele explica por que vem o sofrimento. Olha, verso 1, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. E vocês, verso de número 2, para que no outro tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Vocês agora já estão mortos para o pecado. Vocês não vivem mais na idolatria, na concupiscência, nas bebedices. Verso de número 4. E essa é a razão. É por isso que vocês são difamados. É por isso que vocês são perseguidos. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. A igreja é perseguida porque ela vive na contracultura, ela não se dobra ao sistema maligno deste presente século. A igreja não se dobra, ela não se curva, ela permanece de pé, ela vive a cultura do céu. Nós nunca seremos favoráveis à legalização da maconha, à legalização do aborto, a essa libertinagem sexual. A igreja de Cristo permanece de pé. Verso de número 12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ou seja, meus irmãos, sofrer por amor a Cristo, sofrer por causa da justiça, sofrer por causa do que é certo, faz parte de uma vida verdadeiramente cristã. Verso de número 13, então vocês precisam se alegrar, porque nós somos co-participantes do sofrimento de Cristo. Verso 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Verso 16, então não se envergonhe de sofrer como cristão. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5. Nos capítulos 3 e 4, Pedro advertiu sobre a perseguição que eles estavam enfrentando e que ela iria se intensificar e deu instruções sobre como aqueles cristãos deveriam reagir, responder, enfrentar esse sofrimento. Agora, no capítulo de número 5, ele então orienta os presbíteros, ou os anciãos, ou os líderes da igreja. A igreja passaria esses momentos difíceis, esses líderes também deveriam estar preparados para isso, cumprindo verdadeiramente a missão que o Senhor havia confiado a eles. Os presbíteros, os pastores, os oficiais da igreja, eles tinham a responsabilidade de supervisionar, de proteger, de disciplinar, de instruir, ou seja, apacentar. O termo aqui é o mesmo termo usado para apacentar ovelhas no sentido literal, cuidar de ovelhas. Conforme Salmo 23, o pastor literal, na sua profissão, ele tinha essa missão de conduzir as ovelhas para um pasto verde, para lugar onde houvesse água, protegê-la dos devoradores. Então, verso de número 2, ele lembra-os da sua função, dizendo: apacentai o rebanho de Deus, ou seja, não é de vocês, é do Senhor, e tende cuidado. E vocês vão fazer isso, não é por força. A motivação deve ser voluntária, deve ser por amor, não deve ser uma motivação pela ganância, a avareza. Verso de número 3, essa liderança também, ela deve ser sempre pelo exemplo e não pela força, pela imposição.
De número 4, ele lembra que haverá uma recompensa. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ou seja, cumpram com amor, com zelo, cuidem do rebanho do Senhor, que é o sumo pastor, e vocês serão recompensados. Então ele fala primeiro para anciãos e verso 5 ele fala para esses jovens que são liderados por esses anciãos para que eles sejam sujeitos, para que eles sejam humildes. Porque humilhar-se é uma atitude nobre. O orgulho, ele frequentemente impede que as pessoas mais velhas tentem entender ou aceitar um conselho de uma pessoa mais jovem. E o orgulho também impede que pessoas mais jovens ouçam pessoas mais idosas. Hoje, por exemplo, há uma cultura progressista que tem invadido a educação, invadido as mídias no geral, ensinando para essa geração que os mais velhos são retrógrados e que eles são fascistas e que esses jovens não devem se submeter aos princípios judaico-cristãos que esses anciãos tentam lhes ensinar. Frequentemente, percebemos pais tendo problema com seus filhos que não querem mais se submeter a uma disciplina, aos conselhos. Mas a ordem de Deus para Moisés, para que Moisés ensinasse o povo foi, olha, ensine os pais a repassarem os valores para os filhos e ensine para os filhos ouvir, obedecer os seus pais. Infelizmente, muitos jovens sofrerão as consequências de não serem obedientes aos seus pais e às pessoas mais velhas. Verso de número 7, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. A expressão ansiedade é viver demasiadamente o futuro, é sofrer demasiadamente por algo que ainda nem se sabe se vai acontecer. A melhor receita é, então, viver o hoje, o presente e entregar o nosso futuro nas mãos do Senhor. Verso de número 8, ele lembra que nós temos um adversário, o diabo. O diabo é o adversário de Cristo, é o adversário dos cristãos. E ele está sempre andando ao derredor, não ao nosso redor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Ele está sempre ao derredor, como um leão. Ele não é leão, como leão procurando a quem ele possa tragar. Qual deve ser a nossa atitude diante as afrontas de Satanás? Verso 9. Resistir ao diabo, resisti-lo firmemente na fé. Não se render às suas ameaças, não desistir, não desanimar. Precisamos enfrentar, entendendo que maior é aquele que está conosco.